dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem. Aqui fala Bernardo Antônio Chongwan, membro da Electrical Solution. E eu faço este vídeo com o objetivo de compartilhar um conhecimento contigo. Já perceberam? Com o objetivo de você sair daqui sabendo se o teu quadro é ou não seguro. E caso não seja, o que fazer para torná-lo seguro. Então, antes de nós começarmos a falar desta coisa chamada quadro elétrico não seguro, eu acho que a coisa mais sensata a fazer é trazer uma definição, é trazer um conhecimento acerca daquilo que seria esta coisa chamada quadro elétrico. Então, nós vamos usar o regulamento português, né? O regulamento de energia português, que tem por nome RSEBT, que significa Regulamento de Segurança de Instalações Elétricas em Baixa Tensão. E este mesmo regulamento, ele diz no artigo 51 que quadro de armário é um quadro com invólucro contínuo e fechado, rígido ou deitado de estrutura interior que lhe confere rigidez e que serve para alojar, serve para alojar os aparelhos e protegê-los. Então, duas funções que esta coisa chamada quadro de armário tem. Ele tem a função de alojar os dispositivos, os aparelhos neste caso, e protegê-los. Por que protege os aparelhos? Para evitar com que esses mesmos aparelhos possam ser manuseados por pessoas que não são devidamente qualificadas a fazer aquelas coisas, né? Então, já temos a definição do que é um quadro de armário. O que é um quadro elétrico? O quadro elétrico é a junção do quadro de armário e da parte elétrica. Quando juntam essas duas partes, nós temos o nome de quadro elétrico. Então, o que seria um quadro elétrico? Quadro elétrico é um quadro cujo objetivo é receber a energia e fazer a distribuição entre os circuitos. E sendo que ele está para fazer a distribuição, porque ele não somente está para fazer a distribuição, mas ele também está para fazer a proteção dos mesmos circuitos, já perceberam? E o regulamento, ele prevê que todos os aparelhos que forem instalados dentro desta coisa chamada quadro de armário devem servir para a proteção das pessoas. Eu quero dizer que o quadro elétrico ele não está presente na sua residência para você como pessoa oferecer segurança a ele, mas é ele o quadro elétrico que está para oferecer segurança para você como pessoa. Então, neste caso, o que seria um quadro elétrico não seguro? Quadro elétrico não seguro é um quadro que é feito não obedecendo aquilo que o regulamento diz. Porque o regulamento, ele defende que todas as instalações que forem feitas, elas devem ser feitas segundo o dimensionamento. Vai entender? Para que possamos prever certas coisas e dimensionar dispositivos capazes de proteger as pessoas contra aquela falha. Porque a instalação elétrica ela sempre vai apresentar falha. E você, como técnico, como engenheiro, tem que saber quais são as falhas que podem vir a acontecer numa instalação e dimensionar dispositivos para proteger a instalação em função das falhas que estarão presentes naquela instalação. Por exemplo, quando faz-se o dimensionamento do transformador, faz-se considerando um acréscimo. O que isso chamamos de acréscimo? Por exemplo, eles consideram que daqui a 5 anos o bairro pode evoluir a 80%. Então, eles consideram uma margem de crescimento. E isso, muitas das vezes, os técnicos, eletricistas, seja engenheiros, eles não têm feito quando fazem dimensionamento de uma instalação. Mas isso eu vou explicar já com mais tempo. O objetivo de hoje é te trazer conhecimento e te dar luz se teu quadro é ou não seguro, né? Então, o que torna um quadro não seguro é a falta de dimensionamento dos dispositivos de proteção e dos próprios condutores. Por exemplo, temos a instalação. Na instalação nós podemos ter diversas falhas, nomeadamente. Podemos ter sobretensão, podemos ter subtensão, podemos ter curto-circuito, podemos ter sobrecarga, podemos ter fuga de corrente e demais outras coisas. E para todas as falhas aqui, temos que prever dispositivos que farão a proteção dos aparelhos e das pessoas, caso essas falhas venham estar presentes na instalação. Primeiro vamos falar da sobretensão. O que seria sobretensão? Sobretensão é uma tensão acima da tensão nominal. É quando a tensão nominal
é ultrapassada por uma tensão, isto até pode ser causada pelas descargas atmosféricas. Vamos falar das descargas atmosféricas. Vamos usar o termo descargas atmosféricas como um exemplo. Então, essa mesma sobretensão, ela pode vir a ser causada pelas descargas atmosféricas. Quando há descargas atmosféricas, continuando, eu falava das falhas possíveis de uma instalação elétrica. Eu falava primeiramente da sobretensão. Sobretensão, quando nós temos uma tensão acima da nominal, eu só vou usar um caminho, eu só vou usar um meio para ilustrar como é que a sobretensão pode surgir em uma instalação elétrica, seja ela residencial, industrial ou comercial. Por exemplo, quando há descargas atmosféricas, a tensão ela normalmente tende a aumentar por causa das descargas atmosféricas, né? E quando a tensão ela aumenta, o que é que pode vir a acontecer? Tanto na instalação, nas pessoas, assim como nos nossos equipamentos. O que é que pode vir a acontecer? Nós, por exemplo, quando temos um fogão, seja fogão, congelador, geleira, sei lá o que é, temos uma chapa característica. Aquela chapa característica, ela está para nos mostrar em que condições aquela máquina funciona. Por exemplo, ele pode vir dizer que funciona de uma tensão de 220 até 240. Quer dizer que quando passa 240, ele pode não se estragar naquele momento, mas ele vai começar a perder suas propriedades pouco a pouco e vai chegar num tempo onde já não vai suportar e vai avariar. Então, é o que acontece quando nós temos a sobretensão. Quando nós temos a sobretensão, a tensão ela tende a ficar maior que a tensão nominal. E por causa disso, os equipamentos eles podem vir a ser danificados. Então, ponto número 2, subtensão. O que é subtensão? Subtensão é uma tensão que está abaixo da tensão nominal. Por exemplo, quando dizem que a tensão de funcionamento do equipamento, como eu tal dizia, a chapa característica, ela tem como objetivo mostrar em que condições uma máquina ou um equipamento funciona. Quando ela diz que é de 220 até 240, quer dizer que nós não podemos alimentar aquela máquina ou aquele equipamento com uma tensão abaixo da tensão projetada para funcionar, porque ela também pode vir a variar e todas essas coisas. E se nós não temos dispositivos de proteção que protejam a instalação contra isso, os equipamentos eles podem vir a queimar, tanto sobre tensão quanto na subtensão. Agora, curto-circuito. Na verdade, o curto-circuito nós até podemos usar fusíveis, podemos usar disjuntores. É um caso que eu não tenho lá muito para comentar. Mas também, quando os mesmos dispositivos, estou a falar de disjuntores, estou a falar de fusíveis, quando eles não são bem dimensionados, o que é que pode vir a acontecer na instalação? O que é curto-circuito? O curto-circuito é quando duas pontas ou quando dois terminais com potenciais diferentes encostam-se, ficam assim. É a partir deste momento que nós passamos a ter o curto-circuito. O que é que acontece no curto-circuito? Primeira lei do Ohm, tensão vai ser igual a resistência vezes intensidade, o que quer dizer que a corrente ela varia em função da resistência. E quando dois terminais com potenciais diferentes encostam-se, a resistência baixa. Quando a resistência baixa, automaticamente a corrente fica maior. E se o dispositivo de proteção, que é o disjuntor, que foi dimensionado de uma maneira super errada, ele pode não vir a atuar quando aquele mesmo curto-circuito estiver a decorrer, porque a corrente ela vai aumentar. E se a corrente aumenta quando o dispositivo de proteção foi dimensionado não com base nas cargas presentes na instalação, mas com base no pensamento ou naquilo que o engenheiro ou o técnico pensou, o disjuntor ele não vai desarmar. E por conta disso, considerando que a corrente ela tende a aumentar, os cabos presentes na instalação, eles podem vir a não suportar a corrente que vai passar naquele momento por conta do curto-circuito. Quer dizer que eles podem derreter assim como pode vir a queimar. Então, é muito importante dimensionar os dispositivos de proteção, tendo em consideração todas essas coisas, para que nós possamos proteger as pessoas contra estas falhas. Continuando, temos ainda a sobrecarga. O que é sobrecarga? Sobrecarga é quando nós, por exemplo, é quando nós alimentamos, ou melhor, por exemplo, disjuntores, eles controlam circuitos de alimento. Por exemplo, nós podemos usar um disjuntor de 16 amperes para controlar 3 cargas. E se nós acrescentarmos 5 cargas, e aquele disjuntor que é usado para controlar essas 5 cargas não consegue, isso chama-se sobrecarga, né? Então, para isso também nós temos que fazer o dimensionamento correto dos dispositivos de proteção, essas todas as coisas. Neste caso, estamos a falar dos disjuntores. E vamos também para fuga
de corrente. Que é a parte já muito mais interessante, que é a parte que eu acho que é muito essencial com que todo eletricista pudesse saber para que ele pudesse, ou para que ele possa oferecer boa segurança, tipo seguranças terríveis mesmo, as pessoas vão fazer a utilização de energia. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que são fugas de corrente? Fuga de corrente é quando a corrente, porque condutores, neste caso, nem são condutores, são cabos. Eles foram projetados para determinar qual será o caminho da corrente. Quando aquela corrente ela sai, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. Um tubo de água, ele é usado para fazer o transporte de água dentro do tubo. Então, se eu furo o tubo e começa a sair água dali, aquilo chama-se fuga de água, como se fosse fuga de corrente. Quando a corrente ela deixa de tomar o seu caminho nominal e segue outro caminho. E a fuga de corrente ela pode vir a resultar em choques elétricos. Os choques elétricos eles estão, na verdade, posso dizer assim, duas categorias, sim, duas categorias. Temos os choques em contato direto, que é quando nós entramos em contato direto com o condutor, e temos choque por contato indireto, que é quando nós entramos em contato com uma parte que foi acidentalmente energizada, né? Então, para isso também, nós temos que ter dispositivos de proteção necessários para fazer a proteção contra essas falhas. Por exemplo, eh, o que é que acontece? Muitos de nós já levamos choque, já perceber? E por mais incrível que pareça, a nossa instalação não reagiu. Ela continua a funcionar de maneira normal, como se não tivesse acontecido nada. Imagina se a tensão e a corrente que passou dali fosse forte para matar alguém, aquela pessoa teria morrido. Está a perceber? Então, nós temos que dimensionar a instalação tendo em conta essas falhas. Então, o que determina a o quadro elétrico não seguro é a falta dos dispositivos de proteção contra essas todas falhas. Estão a perceber? Porque esses mesmos dispositivos, eles precisam ser dimensionados. Não é só comprar DPS, não é só comprar DDR, IDR e colocar no quadro. Não. Temos que dimensionar, porque todos os dispositivos, eles possuem sensibilidade. Mas esse aí também é um outro